Eu acabei de começar aqui a live no Instagram já. Então conecta aí no canal pra gente começar a conversar. Você já me pediu pra. Você tem que agora solicitar pra eu te autorizar, né? Aqui. Você deu um microfone agora do caramba. Então sem que ver. Pessoal, a gente está acabando de acertar aqui. Para vocês que entraram agora, manda aqui nos comentários para a gente se está tudo certo com o áudio, com o vídeo, só para a gente ver se vocês estão ouvindo, se vocês estão vendo o material. E dá um tempinho para o pessoal acabar de entrar e a gente já começa. Se vocês quiserem já deixar as perguntas aqui embaixo, se tiver alguma coisa que vocês queiram saber, coloca as perguntas aí embaixo também, que a gente gosta e vai sempre responder também, tá? Bom, acho que como bastante já viu, o intuito dessa live é a gente falar um pouquinho com vocês sobre investimentos, sobre trade no geral. E aí ver o que vocês têm de dúvida também, contar um pouquinho da nossa história. Para a gente começar, vamos se apresentar aqui, tanto para o pessoal que da Dinheiro do Rico, que talvez não conheça o Diogo, e o pessoal do canal dele que ainda não me conhece também. Se apresenta aí, Diogo, pessoal, caso alguém ainda não te conheça. Legal. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diogo, sou o idealizador do canal F Fácil. Eu trabalho com mercado financeiro tem mais ou menos 6 anos, né? Eu tenho formação em engenharia elétrica, eu sou engenheiro, formei na USP aí. E aí, por alguns motivos, eu acabei me envolvendo mais com o mercado financeiro. E eu gostei tanto que eu fui atrás de certificações. Então, eu fui certificado como assessor de investimento, né? Eu passei na prova da Ancor e tudo mais. E depois disso, a gente. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Aí depois Eu tô dessa tendo mudança, eu um decidi problema entrar com o realmente no áudio. mundo de investimento e dedicar totalmente a esse mercado, até abrindo uma empresa de consultoria. E é por isso que eu tô aqui. Certo. Aqui é Dinheiro de Rico. Eu sou o João, que é uma parceria nossa entre eu e o Gustavo, onde a gente até começou a faculdade, mas depois de um tempo a gente começou a ter uma interação maior com o mercado financeiro, uma presença maior, a gente começou a se inteirar cada vez mais, começou a gostar cada vez mais disso. Então, e aí, recentemente, em janeiro, foi quando a gente decidiu fundar a Dinheiro de Rico, tanto para falar sobre o que a gente gosta e para ajudar as pessoas na questão da vida financeira. A gente sabe que às vezes é uma dificuldade para bastante gente, muitas pessoas às vezes
não conseguem administrar bem as suas finanças, não conseguem ter dinheiro. Às vezes a pessoa até quer investir, mas ela não sabe como investir. Então, acho que nesse intuito aí de tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis, a gente fundou o canal aí para levar esse tipo de informação para todo mundo de uma forma simples e fácil, porque acho que com certeza já deve ter acontecido com o Diogo, com vocês aí também. Às vezes a gente começa a procurar sobre algum conteúdo relacionado a investimentos e a gente acha coisas muito complexas, então acaba ficando difícil da gente entender e conseguir fazer alguma coisa, né? Isso é o mais importante aqui. Porque, na verdade, o que a gente faz aqui é tentar ajudar com um pouco de conhecimento que a gente acaba pegando no mercado, e é bem de experiência e estudo. E aí você pega esse conhecimento e quer compartilhar com umas pessoas para justamente tirar um pouco das pedras do caminho dela que você passou no Sim. começo. E aí você consegue ajudar mais gente e também mostrar como que você conseguiu chegar onde está chegando, o que você estudou, como é que você aprendeu sobre isso, entendeu? E acho que para começar assim, eu acho que uma das maiores dúvidas do pessoal é justamente sobre como um trader começa. Basicamente, acho que primeiro passo, até às vezes o pessoal costuma vir perguntar bastante pra gente, pô, eu quero começar, dá pra. Cara, é fatal. Porque o que mais a gente ouve, quem quer começar, o cara pergunta: com quanto dinheiro eu preciso? Quanto eu preciso para começar a investir? E por onde eu começo? Cara, são as duas principais perguntas que a gente ouve até hoje. Então, em relação a valor para começar, sendo bem sincero com vocês, não tem um valor fixo. Você pode começar com qualquer valor. Lógico, aí entra algumas questões. Depende muito do tipo de operação que você vai fazer. Algumas operações de trade, ela tem custo, dependendo da corretora que você está usando. Mas a gente tem corretoras que com custo zero para você fazer esse tipo de operação. Então, para quem, principalmente para quem está começando, que às vezes o cara vai operar com pouco dinheiro, e ficaria ruim pagar uma taxa muito alta, essas corretoras facilitam demais. Então, cara, aí com 50, 100 reais você consegue começar tranquilo. E conforme o tempo for passando, você for ganhando experiência, ganhando dinheiro, você consegue ir aumentando esses aportes e tendo outras fontes para fazer mais aporte. E em relação a onde começar, acho que o principal, cara, é você ir atrás de conhecimento. Eu não falo isso só por, às vezes, é fácil você falar que você precisa ir atrás de conhecimento. Só que a gente costuma falar que investir é uma habilidade como qualquer outra. Então, se a gente quer aprender uma habilidade, a gente precisa despender um tempo ali para aprender, para ler um pouco, para assistir uma videoaula, para entender realmente como que esse mercado funciona e o que a gente pode fazer também. É, Às vezes muita gente vamos, chega perguntando também, pô, vale a pena eu comprar um curso para isso? Cara, na maioria das vezes compensa porque você tem uma fonte mais fácil e, na maioria dos casos, mais simplificada de conhecimento. Então, é mais fácil do que, às vezes, se você ficar... você lê um artigo aqui, lê outro ali, aí você vê um vídeo no YouTube que fala sobre uma coisa, você vê um vídeo que fala sobre outra, às vezes você vai tendo só esses pontos de informação e você não consegue ter nada sintetizado, nada muito junto ali para você conseguir entender e aplicar. Então, um curso ele te ajuda muito nessa questão. Então, normalmente o cara ele já vai te dar toda uma metodologia, todo um passo a passo para você começar a investir, para você definir os primeiros passos, para você começar a ter familiaridade com esse mercado, né? não, é isso mesmo. Por exemplo, você comentou como que curso ajuda as pessoas
encurtarem esse caminho, né? Esse é um dos detalhes mais interessantes. Um curso ou alguém mais experiente sempre te dá uma informação privilegiada ali, porque ele te dá uma experiência que você não precisou sofrer. Eu até fiz um podcast falando um pouco sobre isso, porque tem duas formas de se aprender. Ou você estuda bastante, ou você erra e aprende com o seu erro. Né? E aí, as duas formas são muito penosas. E aí, os cursos, ele vem como um pouco de atalho aí. Mas a gente tem que saber o momento também de onde a gente quer chegar, que tipo de curso que a gente vai fazer, justamente para esse curso também ser bem aproveitoso para você. Vamos só falar um pouquinho de, por exemplo, do mercado que você tem mais trabalhado, de trading. Você deu umas dicas de corretora, que hoje em dia tem corretora com custo realmente zero. E vamos falar, por exemplo, qual plataforma que vocês gostam de usar, que tipo de mercado que você mais faz trading. Por exemplo, a gente tem mercado para fazer trading, tem o mercado de ação, tem o mercado futuro, tanto dólar como índice. Tem, às vezes, se você tiver algum apetite mais a risco, você pode fazer de commodity, tipo boi gordo e tudo mais. Existe esse mercado também, mas existem outros mercados. A gente se acostumou e até já tentou operar um pouco no mercado de índice, mas a gente gostou bastante da questão de opções binárias. Então, o que que é basicamente isso, caso alguém não saiba? A gente faz análise gráfica, é, traça, faz, suporte, resistência, que é os termos mais comuns, e com base nisso, a gente costuma fazer a análise principalmente de price action. Então, com base nisso, a gente consegue fazer uma análise para ver, pô, agora o preço vai subir, agora o preço vai cair. Então, a opção binária, ela consiste basicamente nisso, a gente analisar o gráfico e determinar se o movimento futuro ele vai ser ou para alta ou para baixa. Então, esse é o mercado que a gente opera hoje, opções binárias, e a gente é habituado a usar a IQ Option. Até tem umas outras corretoras, acho que junto com a IQ, a Olymp Trade e a Binomo são as mais famosas também, mas a gente se habituou na IQ Option, usa até hoje, a gente gosta das funcionalidades, do layout da corretora, porque isso é muito importante também, porque às vezes você pega uma plataforma que você não consegue entender direito onde está cada tipo de informação, onde você tem que clicar, o que você tem que olhar. E às vezes, por um simples detalhe como esse, você pode acabar fazendo uma operação errada só por um detalhe mais técnico aí da sua plataforma. Então, a gente recomenda, é fácil em relação ao cadastro, a transferência, tanto para Então, depósito quanto para retirada de dinheiro. só para explicar para o pessoal duas coisinhas. A primeira é o seguinte: você abre uma conta lá na IQ Option, né? E aí você vai e Isso. transfere seu dinheiro direto para lá e ele é convertido, certo? Isso. Na Equioption a gente pode operar tanto em dólar como em real. Se você decidir operar em real, você vai só transferir o dinheiro e ele cai na sua conta em real. Se você decidir operar em dólar, você vai. Normalmente a gente costuma recomendar a transferência por boleto. Então a Equioption ela vai te gerar um boleto, você paga esse boleto é creditado na sua conta lá. Então, conforme depois que você pagou o boleto, ele pega a cotação atual do dólar, faz o câmbio e já libera na sua conta em dólar para você começar a operar. Entendi. Se eu só colocar um pessoal aqui acabou me perguntando, porque muita gente não entende o que é análise técnica. Vou só voltar e falar que você já falou que você faz um tipo de análise técnica chamado price action. Para quem não conhece, existem análise técnica é voltada a você olhar os gráficos e traçar alguma estratégia. Você pode operar tanto por indicadores ou por price action
ou para análise de candle. Tem vários tipos de métodos para você operar. E um deles é o price action. Então, dentro da categoria de análise técnica, que é a análise do gráfico em si, você pode operar tanto analisando os indicadores, né, uma média móvel, por exemplo. Você pode operar por price action, onde você define um teto, algum trigger, né? Que é, por exemplo, passou desse preço aqui, eu vou começar a comprar. Chegou nesse preço, eu vou vender. Então, esse é o trigger que você usa. Você normalmente define isso em estudos, e aí essa é parte do price action. E você pode fazer análise de candlestick também, que é justamente aquela chama vela, né? Você vê as velas que estão montando no gráfico, e aí você consegue definir se a força é vendedora, compradora. E aí tem cada formato daquelas velas, tem um tipo de de indicação para você, então você pode indicar que vai comprar ou vai vender. E é mais ou menos nesse sentido que a gente entende que é análise técnica, tá? Que é um pouco diferente do análise fundamentalista, onde você vai no fundamento da empresa. Aí, só para continuar então com você, aí você comentou que você faz a transferência, vocês usam o IQ Option, e vocês usam alguma plataforma? O que normalmente a gente faz para operar a IQ Option, a gente envia a ordem tanto de compra como de venda. E para fazer análise, para olhar então, às vezes a gente acaba olhando indicadores, a gente não opera só com base em uma análise. Então, às vezes a gente acaba olhando indicador, olhando padrão de candle. Então, para fazer toda essa análise aí, a gente utiliza o MetaTrader, que ele é uma ferramenta gráfica para a gente fazer análise. Então, a gente tem alguns recursos a mais do que na corretora. E também existe um certo delay do gráfico do MetaTrader para o gráfico da corretora. Porque a corretora, ela usa o gráfico do MetaTrader. Então, nesse intervalo de tempo aí do gráfico ser transferido do MetaTrader para a corretora, a gente tem um certo delay. Então, fazendo análise pelo MetaTrader, a gente consegue estar um pouquinho à frente da corretora e tá bem próximo do Do mercado. mercado, que Pois. é o que mais a gente considera. Isso é bem legal, né? O que Porque às vezes vocês. você vai operar com delay lá e acaba te prejudicando isso por conta desse delay, né? Isso é foda. Eu já peguei. Só que eu peguei aqui no mercado brasileiro, aqui, operando por uma corretora, e a corretora. Vou nem falar o nome, porque tem muita gente aqui que conhece, mas a corretora normalmente ela dá muito delay, aí você não consegue operar. Tanto é que tem corretora, gente. Só falar um pouquinho de corretora. Tem corretora, as corretoras mais baratas, que tem principalmente taxa zero de mini índice, que usa RLP, a minha recomendação é que você não utilize ela para fazer day trade. Por quê? Porque normalmente essas corretoras não garantem para você as melhores compras e tem os melhores sistemas. Então, se você vai operar, procure alguma dessas de trade, por exemplo, uma Nova Futura da vida, até a Modal já está mais específica para trade. Então tem corretora que ainda não está específica para trade e trava demais. Em compensação, se você não vai fazer trade, você vai sempre comprar uma posição, tem outras corretoras que já fazem sentido você entrar. Então, uma outra coisa é que, pelo menos no mercado nacional, é interessante você sempre operar por uma das plataformas. A Profit e a Trade são as mais famosas aí, que aí você consegue fazer várias análises, né? Por exemplo, na Profit você consegue ver o book, né? E aí você consegue fazer o tape reading, que é a leitura em tempo real das ofertas que estão acontecendo, e das demandas, e do que está sendo negociado. E aí você consegue ver se entrou um grande player ou não entrou um grande player, para conseguir definir se está num bom momento de entrar também ou não. Então, se o volume de negociação aumentou, porque algum player está fazendo posição, também começa a fazer sentido. E aí,
assim, no mercado nacional, a notícia em si faz muito sentido. E no Nike Option, vocês olham notícia? Como é que vocês operam lá? Cara, a gente costuma olhar notícia, principalmente notícia do mercado americano, porque isso, cara, acaba influenciando demais nos preços. Então, às vezes, por exemplo, você pega, é comum, toda quinta-feira de manhã, às 9h30, no horário aqui no Brasil, tenha a divulgação de dados de pedido de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, por exemplo. Payroll. Isso. Então, dependendo desse resultado, isso daí pode ter vai influenciar diretamente a cotação de moedas. Porque na Equity a gente opera pares de moedas. Então a gente opera, por exemplo, euro-dólar. Então é a diferença de cotação no câmbio do euro para o dólar, por exemplo, nesse caso. Então, se a gente pegasse, por exemplo, o dólar real, normalmente, historicamente, o que acontece? Quando a bolsa brasileira cai, o dólar sobe. Então, isso daí, no gráfico do par de moeda, ele teria um efeito, geraria uma tendência de alta. Então, a gente não se prende somente à notícia, tá? Mas tem notícias relevantes que vale a pena a gente ficar de olho porque acaba influenciando sim. O É, que a por, gente gosta de fazer, a gente costuma usar a Invest, que é um site, uma plataforma, que ela, além dela te mostrar a divulgação desses dados, ela tem um indicador lá é positivo. de, de relevância no mercado. Então, normalmente, os indicadores que têm mais força para impactar o mercado são os que a gente costuma olhar antes ou depois de fazer uma operação. Normalmente antes para tentar prever o que vai acontecer ou até mesmo ficar de fora para ver qual vai ser a reação do mercado em relação à notícia. É, só deixar por exemplo, alguns fatos que são relevantes. Por exemplo, no Brasil a gente tem o Banco Central aqui. Lá nos Estados Unidos tem o Fed. Então, toda vez Isso. que o Jerome Powell fala, o dólar balança. Ou ele balança aumentando ou diminuindo a expectativa do mercado. Então, toda vez que tem uma fala de alguém do Banco Central, do Fed, isso impacta bastante. Uma outra coisa que você também comentou foi justamente o payroll. O payroll, ele realmente, isso você pode até analisar nas últimas 2 semanas, Isso. porque o índice de pessoas pedindo o auxílio foi muito grande, fez com que o dólar, em alguns desses momentos, ou tivesse uma queda muito elevada, dependendo se a expectativa, porque tudo depende de expectativa, né? Se a expectativa for maior do que o mercado está achando, o mercado entende isso como negativo e despenca. Se o mercado estiver achando que foi positivo, foi muito menos do que ele previu, ele levanta o mercado. Então, a notícia, ela você tem que analisar por dois motivos. Ou para você ficar de fora quando ela vai sair, porque senão às vezes é difícil operar, porque o mercado fica meio irracional. Eu acho que você pode até dizer isso melhor que eu. Ele fica irracional nesse momento. Se ele fica irracional, todas as análises tec... técnicas que você vai fazer meio que perdem sentido. Então fica mais para você errar menos, é melhor você ficar de fora. Então, um trader, um bom trader, sabe até o momento que tem que ficar de fora, certo? É, em relação à notícia, cara, principalmente, o que a gente costuma fazer é ficar de fora e esperar a reação, porque 99% das vezes você pode ter feito a melhor análise, olhado o indicador, olhado o price action, olhado o padrão de candle. Se vier uma notícia que o mercado não está esperando, se essa notícia for contra a expectativa de mercado, cara, pode esquecer tudo que você fez, porque o mercado vai jogar a favor, vai jogar contra a sua análise. Então, vai sair notícia, indica para vocês, fica de fora, espera, vê como que vai ser a reação, vê como que tudo isso vai reagir, o que isso vai virar. E a gente pode ver isso até mesmo aqui no mercado brasileiro.
Às vezes, por exemplo, você pega época de divulgação de resultado de empresa. Se a empresa soltou um resultado acima da expectativa de mercado, cara, a ação daquela empresa no dia dispara. Se veio abaixo, despenca. Então, não que a gente opera com notícia, mas a gente usa isso para decidir entrar ou não. Mas tem muita gente que opera com notícia. E o grande perigo disso é que, na maioria das vezes, a notícia sempre vem atrasada. Para você. Esse acho que é o detalhe principal, né? Todo mundo acha que o mercado é homogêneo, todo mundo recebe a informação de forma uniforme. Por exemplo, dos quem divulga a notícia primeiro, por exemplo, quem opera mais tempo conhece, que é a Bloomberg. A Bloomberg é o site de notícia mais famoso do mundo e ele solta a notícia, inclusive, antes de alguns canais. Então, muita gente tem acesso pela Bloomberg, vê muito primeiro que você, que vai tentar ver num site de notícia. Então, se você sempre olhar por esse site de notícia, alguma coisa assim, você sempre vai estar atrasado em relação à maioria do mercado. E eu não estou nem falando de inside trade, não, que é alguém que passa informação privilegiada. Estou falando de informação correta. Até a informação correta, ela chega primeiro para os grandes players do mercado, para depois chegar para você. Então, se você quiser brigar por notícia com esses grandes players, cara, você tá na merda, literalmente, né? A menos que você seja um grande player e tenha acesso a esse tipo de notícia primeiro, tudo bem. Aí você Mas consegue operar bem, né? considerando que somos meros mortais, então é melhor a gente esperar e ficar de fora, ver o que vai acontecer, para não ir contra tudo isso daí, porque com certeza a gente vai acabar perdendo dinheiro. Essa é sempre importante, né? Por mais que às vezes você não ganhe, você não pode perder para o mercado. Inclusive a regra número 1 do Warren Buffett. Bom, agora uma curiosidade que eu acho que a maioria das pessoas tem, pelo menos no meu canal, eu sei que o pessoal quer saber. E aí, quanto um trader ganha por mês? Ó, sei que a resposta que eu vou dar, acho que não vai satisfazer muita gente, mas na verdade é um grande depende, porque não tem como eu te falar, por exemplo, eu posso te falar o que eu ganho, só que às vezes o dinheiro que eu estou disposto a operar, o dinheiro que eu estou disposto a perder, pode ser muito mais ou muito menos do que o dinheiro que você está disposto a operar. Então, como a gente trabalha com porcentagem, então o seu ganho ele vai ser proporcional ao seu capital investido. Isso daí é fato. Então, se você tem um payout de 90%, por exemplo, independente se você entrar com 100 ou se você entrar com 10 mil, os dois vão ganhar 90%. A diferença é o valor que eu entrei, mas em relação à porcentagem, que é o que a gente costuma olhar em investimento, vai ser a mesma. Mas, por exemplo, vamos pegar aí uma média, imaginando que você já tem uma certa consistência, que você saiba respeitar gerenciamento, que você está sempre de olho nesses pontos que a gente já comentou, cara, você consegue fazer aí de 3 a 5 mil reais por mês, tranquilo, operando, colocando aí, sei lá, 1 hora, 2 horas do seu dia para fazer isso. Ah, mas se eu tiver. Isso, lógico, daí, se eu entrar com menos, eu vou ganhar proporcional a isso, porém menos. Se eu falo isso, mas, pô, eu vou. A gente opera, não chega nem perto de grandes players, que se você for operar com eles, os caras às vezes fazem ordem de centenas de milhares. Então é uma diferença financeira muito grande. Mas assim, considerando uma média aí do brasileiro, dá para a gente tirar em torno de uns 5 mil mensais aí com uma certa tranquilidade e respeitando o risco, tendo todo esse controle por trás para te fazer gerar uma boa operação. Teve duas coisas que você comentou aqui que eu até quero ressaltar, né? Uma é controle e gerenciamento, né? Um trader, ele tem que ser
Ele tem que ter isso no sangue. Se não tem, o mercado vai cuspir ele para fora. Isso você pode ter certeza. Uma outra coisa que a gente, que, por exemplo, meu canal eu quero explicar em relação a trade é o seguinte: a primeira coisa, o seu ganho depende do tamanho que você quer ficar. E tem como você ficar alavancado. O que é ficar alavancado? Você ficar maior do que você é. Ou seja, você consegue operar com R$ 1.000 aí na sua conta, você consegue operar tipo 500 mil. Não estou falando, não é recomendação, não é nada, justamente o contrário. Porque quanto maior você está alavancado, se você não souber fazer, o seu tombo é muito maior. Né? Na verdade, quando o pessoal às vezes fala, vou aumentar o número de lotes, você está, na verdade, cavando a sua cova com mais pá. Justamente você está indo para o buraco mais rápido. Então, tem que tomar cuidado. O mercado financeiro, ele é legal e ele é muito atrativo porque ele oferece ganhos rápidos. Mas ele não está oferecendo para você os ganhos rápidos. Na verdade, está te oferecendo uma perda rápida para te matar logo. Então, assim, se você quer entender disso, recomenda-se muito estudo, muita disciplina. Disciplina é uma palavra mais importante. E aí, com isso, você faz um bom gerenciamento, você consegue definir várias questões justamente para você não entrar numa latada de você operar maior do que você está acostumado. Principalmente quando você começa o dia ruim, né? Você entra naquela espiral negativa, você fez uma operação ruim, e aí, em vez de você, não, hoje eu não estou bem, não, vou ganhar do mercado agora. Vou recuperar. Vou recuperar tudo. O que acontece, na verdade, você entrega... O que acontece com o maior dos traders é que se ele não tiver um gerenciamento, ele entrega 2 meses de trabalho dele em um dia, porque ele não teve a disciplina de falar, chegou aqui, eu parei por hoje, eu não estou conseguindo, não estou operando bem, e admitir que tem dia que não é seu dia. O principal conselho que a gente dá para todo mundo que procura a gente, que às vezes vem perguntar, a gente não recomenda operar alavancado, a gente sempre recomenda operar com o dinheiro que a gente tem em conta, porque, além disso, ser uma forma de limitar a sua perda, porque, se você zerou a sua conta, você zerou a conta, não tem mais de onde você tirar. Se você está alavancado, você está trabalhando com um valor que você acha que você tem, só que na verdade você não tem. Então é aí que está o grande perigo. Além disso, às vezes muita gente chega, com quanto que eu devo entrar, com quanto que eu devo começar? E às vezes o cara fica surpreso na hora que a gente responde. Você tem que entrar com o valor que você está disposto a perder. Porque você tem que estar ciente que é uma operação de risco e você correndo risco, o grande problema não é a gente correr risco. A gente tem que saber o risco que a gente corre. Então, se você, às vezes até sabendo correr risco, mantendo um equilíbrio legal, às vezes a gente acaba perdendo. Então, agora você imagina se você entrar na loucura, só querendo ganhar, querendo ganhar, querendo ganhar, vai chegar uma hora que o seu psicológico vai estar contra você. E, cara, é o pior momento, porque às vezes, igual o Diogo comentou, eu perdi agora, eu vou tentar recuperar. Cara, o maior conselho que a gente dá, esquece o mercado nesse dia. Sai fora, volta no outro dia, volta semana que vem, esfria a cabeça. Fecha a plataforma. E outro ponto importante também é o cara saber parar a hora que ele tá ganhando. Porque às vezes o cara começa a ganhar muito, ele acha que ele é o foda, que ele é o bom da boca, e aí o cara vai... Aí ele dobrou a meta dele, não, ele quer triplicar. E aí, na verdade, ele sai ganhando 50% da meta porque ele tomou uma operação, fez uma operação errada. Aí o cara começa a pegar, ele fazia a entrada de, por exemplo, $20. Aí o cara começou a ganhar, ele começa a fazer a entrada de $30, $40. Ele já dobrou a entrada dele. E já dobrou, triplicou a meta. A hora que o cara vai ver, ele perdeu o que ele ganhou no dia, perdeu o que ele tinha em conta. O que adiantou? Então é muito importante a gente saber parar. Tanto a hora que a gente perdeu, tanto a hora que a gente ganhou. É o principal ponto onde, cara, principalmente os iniciantes, eu confesso que eu, Gustavo, a gente fazia um pouco disso no começo e, cara, era fatal. Todo dia que a gente não respeitava o gerenciamento, a gente entregava tudo que a gente tinha ganhado e às vezes até um pouco mais.
Então, saber parar é um ponto muito importante no trade. Eu não sei se eu nem comentei aqui no começo, mas eu falo assim de trading porque no começo, uma das coisas que eu estudei bastante, eu comecei no mercado, entendi o mercado, gostava muito de análise fundamentalista, sempre foi o meu carro-chefe, mas eu adorei trade. Assim, eu tratei trade um tempão como um trabalho. Né? Durante nesse período, cara, eu aprendi muita coisa, fazia plano de treino. Então, tudo que a gente está conversando aqui, eu também já passei, entendeu? Já sofri. Eu já entreguei mês que estava super positivo, porque eu fui confiante, porque eu não respeitei meus limites, eu criei, não obedeci meu plano de gerenciamento. E aí, uma das coisas que eu fiz para me ajudar a entender, porque às vezes você acha assim, cara, tem uma câmera aqui da bolsa, quando eu entro, o cara começa. Quando eu entro comprado, o cara começa a vender. E eu entro vendido, o cara começa a comprar. Tem uma câmera aqui vendo que eu tô operando. Não é possível. Você começa a achar que tem alguma coisa errada. Tá todo Que, mundo contra você. aqui o Eric perguntou assim: a ideia é ter um limite de ganho e um limite de perda diário. Com certeza. Eu vou gravar aqui, ó. Isso aqui tá rasgou aqui, mas dá para você entender. Ó. Isso aqui, ó, é de 2018. Ó, vocês estão vendo aí, 2018 aqui que tá escrito plano de trade. E aí, justamente, ó, o tamanho, o limite de ganho, limite de perda, tá tudo aqui, ó. É isso, você tem que determinar limite de ganho e limite de perda, porque senão você vai entregar mais. E o mercado ele não tem dó de você, não. Se você der a casa, ele vai roubar sua casa. Se você der, vai tudo. E num dia só. Porque você pode ficar alavancado. Aí, imagina, cara, a pior sensação de um trader. E se você começa a escutar a história, você vê isso. Graças a Deus eu nunca passei por isso. É trader que falou que a corretora bloqueou. Tipo assim, que tem a corretora, ela tem um limite, né? Você opera sempre com alguma coisa, ela tem um limite. O cara teve que operar nesse limite. A corretora que bloqueou o cara, não foi nem ele que parou. A corretora, ele perdeu uma tão grande que a corretora teve que bloquear ele e ainda teve que fazer depósito. Pensa o tipo de coisa que isso pode acontecer, entendeu? Então você não está só perdendo tudo, você está devolvendo muito mais do que o mercado até pode te dar. E aí você faz a conta de quanto você demora a recuperar. Então, trade é um negócio muito sério. Se você vai entrar nesse mundo, você tem que ter muito estudo, muita disciplina. E uma das coisas que me ajudou na época foi justamente um livro que eu tinha lido, que foi sobre tênis, o jogo interior do tênis. Ele justamente fala desse equilíbrio mental que você tem que ter. Porque todo mundo acha que a gente está jogando contra um mercado, contra uma pessoa ali, mas na verdade você tem que jogar contra você, né? Jogar com você. Porque seus medos que vão te fazer perder mais, é seus anseios que vão te tornar ansioso e você não operar uma operação, não respeitar uma operação, um plano que você vai fazer. Não, vou entrar aqui e vou sair aqui. Você tem que respeitar isso, porque você tem que respeitar seus ganhos, porque senão você nunca vai ser consistente, né? Que é um dos maiores desafios do trader, né? O trader, qualquer um pode fazer trade. Mas para o cara falar assim, eu vivo de trade, ele tem que ser consistente. Quando é que você consegue consistência? Quando você respeita o seu gerenciamento. Isso é fato. A gente, cara, eu já ouvi história de cara que vendeu moto, vendeu carro para conseguir pagar a dívida com corretora. Não era nem com o mercado. O cara entrou alavancado, a corretora bloqueou a operação, o cara ficou devendo para a corretora e não tinha. O cara, para começar, o cara já não tinha reserva. Já começou errada. Então o cara teve que sair vendendo tudo para conseguir pagar a corretora. Então, cara, isso daí eu não sei, eu particularmente nunca precisei fazer isso, graças a Deus, mas a gente imagina que, com certeza, é uma situação totalmente desconfortável e desestimulante, porque às vezes acontece isso com o cara, o cara começa a ficar com pavor de mercado, tipo, meu Deus, perdi tudo, nunca mais volto aqui, esse negócio é do mal, ninguém consegue ganhar dinheiro com isso. Tudo que eu vi de mercado até hoje era mentira. Então, o cara começa a ter esse pânico contra o mercado. E não é assim. Cara, o jogo é psicológico. É você contra você mesmo. Então, se você está perdendo, seu psicológico vai estar martelando para você continuar para tentar recuperar. Se você está ganhando,
seu psicológico também vai continuar martelando, não, porque você está ganhando, você tem que continuar, você está num dia bom, que não sei o quê. Então, o principal jogo é interno. Se você não tiver autocontrole, aprenda autocontrole para depois aprender trade. É fato. A gente precisa saber se controlar para justamente saber a hora de parar, saber a hora de aumentar a mão e entrar mais. Aí, uma das coisas que a gente vai já começar a falar um pouco de investimento no geral, é a primeira coisa, mesmo que você seja trading, uma coisa que você tem que fazer é o seguinte, você tem que, beleza, você tem que deixar meio separado sua vida de trade e sua vida de investimento. Porque, beleza, você ganhou dinheiro com trade, você tem que investir ele para começar a ter renda passiva, para começar a não precisar, inclusive, ixi, ele caiu, para começar, inclusive, não não. Deixa eu só ver se ele vai entrar aqui de novo para continuar essa conversa. Mas a ideia é a seguinte: se você faz um trade. Só um minuto. Aqui, pessoal. Ele está falando comigo. Aqui, voltou. Ele está conectando aqui, aí a gente volta a conversar. Isso acontece de vez em quando. Voltou. Pronto, voltou. Bom, eu estava comentando aqui com o pessoal justamente em relação ao seguinte: mesmo que você está acostumado a fazer trade, é interessante você sempre separar o seu dinheiro de trading, que é como se fosse ali uma profissão, um trabalho ali, e investimento. Justamente para você não envolver, não pegar dinheiro seu tipo de reserva de emergência e colocar, não. Ou você sempre deixar separado o dinheiro de trading. E esse aqui é o seu dinheiro de trader. E aí, uma vez que você ganhou, você não quer ficar o resto da vida fazendo trade, fazendo as coisas. Tradando todo dia. Mas, então, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma renda passiva. E para a renda passiva, o que você tem que fazer? Você tem que começar a investir em ação, em tesouro, em fundo imobiliário. Então, tem várias coisas para fazer para justamente você ter essa renda passiva para você conseguir parar, ou senão você fazer o outro, fazer trading só para esporte mesmo. Sim. Que assim, a grande questão é justamente o cara conseguir definir exatamente esse ponto. Então, isso aqui eu vou investir, por exemplo, pensando na minha aposentadoria, isso aqui eu vou deixar separado para mim fazer trade, por exemplo. Então, a gente costuma trabalhar com isso. Eu, particularmente, tenho uma filosofia de que qualquer ganho que eu recebo, 25% desse ganho, no mínimo, eu reservo ele para investimentos que eu tenho à parte visando a minha aposentadoria. Então, sei lá, operei hoje e ganhei R$ 100. Então, desses R$ 100, R$ 25 eu vou separar. Isso daí vai direto para minha aposentadoria, não mexo nisso. Aí esses outros R$ 65, uma parte eu separo para algum, às vezes algum gasto, então comprar alguma coisa, sair para algum lugar. E o restante eu mantenho ali para continuar operando. Às vezes acaba ficando um valor muito alto na conta corrente da corretora. Então, o que também não é muito legal, porque só para avisar vocês, se você tiver dinheiro em conta corrente e por acaso a sua corretora quebrar, esse dinheiro você não recupera. Então a gente até recomenda, tanto por isso, quanto pela questão de você saber onde parar e onde entrar mais, você deixar em conta corrente somente um valor que você sabe que você vai operar. Passou do seu valor de operação, cara, saca e investe visando a aposentadoria, ou pega esse dinheiro e usa para algum gasto do dia a dia, alguma coisa assim. Mas procura deixar em conta corrente na corretora, isso vai te ajudar muito, principalmente no começo, o valor que você tem para operar somente. Vou só responder uma pergunta aqui que o pessoal fez. Essa separação de trader e investimento seria em contas de instituição diferentes ou posso operar através da minha conta de investimento? Bom, a recomendação mais, assim, é até meio óbvio, assim, mas é separar.
Mas se você tiver muito controle, você pode ter. É que é difícil, às vezes, você diferenciar. Ah, não, esse aqui é o dinheiro que eu ia pegar e investir. Não, eu perdi 200 aqui. Então, como é difícil essa gestão, é, eu acho que é melhor você separar. E tanto é que tem corretoras que são melhores para trading. Isso. Tem diferença também. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma XP. A XP, para mim, é uma das melhores para você guardar seu investimento. Às vezes você pode falar, mas tem ação cara, tem. Então, mas ela tem algumas vantagens também, dependendo do seu patrimônio. Então, vamos resumir aqui. Se você é trader, por exemplo, de operação, vamos supor que você trada na B3 mesmo, do futuro aí, ou dólar, ou índice. É interessante você ter uma outra corretora que é dedicada a trading, porque ela consegue te agilizar, ela está numa posição melhor no data center da bolsa. Isso, tipo assim, quando você começa a estudar sobre bolsa, você tem que começar a olhar que nível de latência a sua corretora tem. Então, tem corretora que ela, justamente por ser de trading, ela preocupa com isso. E tem corretora que não é tão importante, porque 1 milissegundo a mais ou a menos, para o cara não vai fazer diferença. Então, assim, por exemplo, muita gente reclama da Clear, por exemplo. A Clear é uma que, para mim, ela faz sentido, ela tem um. Você, para o iniciante, ela faz muito sentido. Agora, se você quer ser trader, cara, não. Não, porque ela não tem latência, ela trava, ela para. Agora, você entender o que você quer, o seu objetivo, e escolher uma corretora. Então, se você tem dois objetivos, um é investimento e um é trading, é interessante você mitigar isso colocando cada um no lugar. Até fica mais fácil o controle. Ó, não, aqui eu estou precisando. Até para você saber quantos de aporte você está fazendo na sua de. Ou quantas retiradas você está fazendo. Então, ó, você sabe se está ganhando ou não dinheiro fazendo um aporte ou retirada dessa sua conta que é para trading, por exemplo. Até quem opera já no binário já fica muito mais fácil, né? Porque a corretora está sempre longe da sua parte de investimento. Porque no caso da Equioption, a gente opera só binário ali. Então, o que a gente tem para investimentos, por exemplo, uma carteira para aposentadoria, vai estar em outra corretora. Então, a gente consegue separar fácil isso. E o que você falou da questão da prioridade de cada corretora, se a gente pegar, por exemplo, o cara que compra o famoso buy and hold, o cara que compra para segurar uma ação por uma vida, cara, para ele não faz diferença se ele comprar 5 centavos mais barato ou mais caro. Mas para o trader, às vezes 5 centavos no preço de compra, no preço de venda, já faz uma tremenda Dá diferença. a diferença, às vezes, do lucro e do prejuízo. Sim. Então, esses detalhes aí que você precisa ver na hora de escolher corretora. Principalmente nessa questão de centavos a mais ou a menos aí que a sua ordem vai ser executada. E tem tecnologia também, DMA2, DMA3, essas coisas que você tem que começar a observar, que até nem é o foco aqui, mas para você entrar melhor. Então, assim, e nesse mundo de investimento, uma vez que você pegou seu dinheiro, e aí o nosso objeto é o quê? Conseguir uma renda passiva. E aí, para conseguir Sim. renda passiva, a gente tem vários veículos aí. Por exemplo, Tesouro Direto com um pagamento de juros semestral é uma excelente forma. Que aí você não precisa ficar vendendo, ele tem um carrego grande, ele tem uma duration grande, né? Normalmente é de 15, 8 anos no IPCA da vida. Você pode comprar ele e receber semestralmente. Então ele te paga também como se fosse um juros ali semestral que você pode usar para gastos, sem mexer no seu principal. E esse é sempre o nosso objeto aqui, né? É ter um dinheiro e esse dinheiro começar a gerar uma renda onde você não tem que mexer nesse principal. E um dos principais objetos, pelo menos, que eu gosto bastante e que é um mercado que está crescendo é justamente os fundos imobiliários, né? Para mim, os fundos imobiliários ele tem uma característica excepcional de renda passiva, né? Você consegue receber uma renda passiva durante muito tempo. Se você escolher um ativo, então é para sempre. Você consegue, inclusive em alguns momentos, você tem payout de 8 anos. Assim, você consegue receber tudo que você aplicou em 8 anos e depois de 8 anos é só lucro. Então, essa vantagem que você consegue fazer, ela é muito boa para o mercado e consegue te explicar várias coisas, né? Aí, só um detalhe que eu adoro comentar, assim, é o seguinte. Tem muita gente que fala assim, olha,
não faça trade. Iniciante, não faça trade. Eu também acho que o iniciante ele deve tomar mais cuidado com o trade e tudo mais. Mas eu não gosto de simplesmente que você separe um mercado e fale assim, olha, não faça esse tipo de operação. Cara, se existe a operação com opção, se existe a operação com dólar, se existe vários tipos de operação, é porque dá dinheiro e porque é vantajoso em algum motivo. Então, estude isso para você ver se faz sentido. Então, no momento, num determinado outro momento, às vezes faz sentido. Às vezes, você comprou uma ação no começo do dia, ela subiu 10%. E aí você sabe que é quase de praxe. Depois de uma subida muito alta, o mercado todo realiza o lucro e cai no outro dia. Então, você pode simplesmente, na alta mesmo, vender e no outro dia comprar um pouquinho mais barato. Essa vantagem que você tem no mercado, você pode usar a seu favor, se tiver uma operação. Agora, você tem que tomar cuidado com overtrading, que não é fazer trade demais, precisa não ser só quem ganha é corretora, que você paga tanta taxa de corretagem ou tanta emolumentos, assim, que você acaba perdendo o seu valor, seu lucro, vai todo embora. Então, tem coisas que você tem que tomar cuidado. Mas simplesmente falar que não faça day trade, eu acho um absurdo. Eu acho que faz parte do mercado todas as operações. Então, day trade faz parte, swing trade faz parte, buy and hold faz parte. Então, assim, o Zé Vendinha faz parte, né? Tem muita gente que eu conheço que opera só na venda. O cara tá feliz com essa situação que a gente está, o cara tá feliz. Por quê? Porque a bolsa caiu, o cara começou a vender BOVA 11. Ixi, caiu mais uma vez ele. Então, assim, é interessante você saber que depende muito de como o mercado está. Olha, ele chamou aqui de novo. Para definir que tipo de operação você vai fazer. Mas conheça todos, conheça as opções. A opção, ela pode te dar dinheiro e também pode te proteger. Então, às vezes, você é um cara de buy and hold, você é um cara de buy and hold bom, você é um cara de buy and hold e simplesmente pode usar a opção, aí eu não estou falando de opção binária, eu estou falando do mercado de opções mesmo da Bovespa, você pode usar as opções para proteger parte do seu patrimônio. Para, por exemplo, uma Petrobras que você comprou a 24, você comprou uma opção de 20 e no mercado que caiu para 16, você não perder tudo isso, entendeu? Então, você pode usar mecanismos que a Bolsa tem ou que qualquer mercado que você for trabalhar tenha para ganhar mais dinheiro ou para não perder, entendeu? Mas simplesmente falar que não faça isso, não estude isso, eu acho meio absurdo, assim. Eu acho que você tem que conhecer tudo para conseguir definir melhor, até para definir melhor uma oportunidade, né? Senão, como é que você vai ver uma oportunidade em day trade se você não conhece day trade? E a oportunidade do mercado surge, né? Acho que a grande questão, às vezes a pessoa, pô, diante de todas essas opções que eu tenho, eu vou ter que fazer tudo isso. Não, a grande questão não é você operar tudo, não é você fazer tudo. Mas acho que faz sentido a gente conhecer, saber que existe, às vezes saber como funciona, talvez até testar. Porque tem coisa que às vezes você entende como funciona e você fala, pô, isso aqui não é para mim. Então, o que a gente recomenda, cara, você está em dúvida, estuda, busca um pouco, testa. Pô, mas eu vou testar, eu vou fazer como? Cara, coloca um pouco de dinheiro, vê como funciona, pega esse feeling de mercado, entende como funciona, vê como você mesmo reage também, que é importante. Ah, Então, a pra, gente só, sempre só, recomenda isso. só puxando um gancho do que você falou, por exemplo, o mercado hoje em dia tem muita plataforma que tem um mecanismo de teste. Então, você pode testar a operação. Não é a mesma coisa que você operar com o seu dinheiro. Quando você opera com o seu dinheiro, o seu psicológico muda, viu? Mas é uma ideia para você entender se você consegue fazer operação. A grande questão é o seguinte: quando você começa a fazer trading, você vê que são duas coisas. Primeiro, você entender o jogo. Só que depois que você entende o jogo, o mercado, tem a segunda coisa, que é entender você. Que é como você se comporta tendo positivo ou negativo. Uma coisa é quando você está operando no teste, às vezes, cara, tem muita gente bilionária de trading de teste. Mas na hora que vai para o mercado real, o dinheiro dele, a perda, a dor, aí isso começa a doer e aí fazer o cara fazer cagada. Ele sabe operar, ele sabe como fazer, mas ele não consegue executar. E não adianta nada saber e não executar, tá? Trading é execução. O cara acaba errando pelo psicológico, né? Deixa só, eu acho que a live deve durar mais acho que 3 ou 4 minutos.
E a gente acabou não respondendo as perguntas da caixinha. Então, vamos aproveitar esse momento para fazer. Eu vou responder uma, aí você responde uma, a gente faz as perguntas, e aí cada um comenta da outra e tudo mais. A primeira pergunta que eu vou responder é o seguinte, sobre FOF. A pessoa me perguntou minha opinião e perguntou e fala dos pontos positivos e pontos negativos. FOF, para quem não sabe, é fundo de fundo. É um termo dentro de FI que é um fundo que compra outros fundos imobiliários. A minha opinião, eu comento basicamente dois FOFs, né? Eu gosto bastante de dois FOFs, que é o RBRF e o HFOF. Não estou dando recomendação porque, para mim, depende de preço, depende de várias coisas. Mas eu gosto de dois FOFs. E, inclusive, eu acho que eles normalmente têm uma renda um pouquinho maior. Então, faz parte, quando você coloca um FOF na sua carteira, você consegue aumentar seu dividend yield. E qual que é a vantagem do FOF? Ele consegue fazer uma gestão ativa por você. Se você não faz uma gestão ativa do seu patrimônio, às vezes você não gosta de ficar comprando e vendendo. Mas você concorda comigo que vai ter oportunidades. Então você contrata um gestor, cara experiente de mercado, para fazer a gestão ativa do seu portfólio. Assim, a minha recomendação é até 20% para uma pessoa iniciante ali. Para quem conhece mais, ele pode definir a própria porcentagem, mas eu não gosto de ficar muito exposto ao FOF. E aí entra a parte negativa. Qual que é o problema do FOF? Ele tem taxa de administração e normalmente taxa de performance. Eu prefiro pagar taxa de performance que taxa de administração, mas depois a gente fala por isso. Mas em termos disso, você está pagando o cara para fazer isso. Então, se você conhece de mercado, você tem mais experiência, você consegue fazer. Por exemplo, 2019 foi um ano excelente para você fazer uma gestão ativa, porque teve um pico de valores enormes. Assim, os ativos atingiram preços, os FIs foram. Tanto é que a máxima dos ativos justamente está em dezembro e janeiro. Então, assim, se você conhece de FOF, você vê que é interessante na sua carteira, uma porcentagem relativamente pequena, mas para você ganhar gestão ativa. E é a mesma porcentagem que eu recomendo fazer gestão ativa se você conseguir fazer por você mesmo. Eu gosto de fazer gestão ativa e mesmo assim ainda tenho, só que eu tenho uma porcentagem menor em FOF, porque eu gosto de eu tomar também as decisões, às vezes de comprar e vender para eu melhorar a minha carteira. Então, assim, no meu ponto de vista, eu acredito que minha carteira de FI é 80% totalmente hold, né? A não ser que o FI saia dos meus critérios. E o restante justamente para a gente continuar a operar, né? E aí, fala um pouquinho da sua opinião sobre FOF, o que você acha? Você tem na sua carteira? Hoje eu não tenho, mas eu gosto bastante do RBRF 11 também. E o que eu acho bom dos FOFs também é que, por você estar investindo em um fundo de fundos, muitas vezes, às vezes o fundo ele faz uma oferta de emissão de cota, e às vezes é uma oferta restrita para o investidor institucional, para o Isso. investidor profissional, e talvez seja uma oferta vantajosa, só que eu, pessoa física, não consigo participar. Porém, o FOF, pelo enquadramento junto à CVM que ele tem, ele consegue participar e trazer benefício para mim, que sou cotista, dessa participação na oferta. Então, indiretamente, eu acabo conseguindo participar da oferta. Então, eu particularmente, acho um ponto bem Não, legal do inclusive, eu já escrevi isso, inclusive, em post, que para mim essa também é uma das maiores vantagens. Eu até esqueci de comentar aqui justamente isso. Eu já comentei da oferta 400 a 476. A 476 você não consegue entrar normalmente. Então, esses fundos, eles permitem você entrar em ofertas 476. Então, isso também é uma grande vantagem. Então, é bem interessante. Cara, tem 46 segundos ainda de live antes do Instagram derrubar a gente. Faz um fechamento aí, se você puder já responder com alguma pergunta que te fizeram, para a gente aproveitar. Ó, pessoal pergunta, como criar renda recorrente? Acho que fundos imobiliários, como a gente já comentou, e ações que pagam dividendos também é uma boa pedida. Fora isso, qualquer coisa, qualquer dúvida, chama a gente no direct, se vocês quiserem, se vocês gostaram.
Manda algum direct, manda alguma mensagem pra gente, a gente marca outro dia, faz outra live também, a gente continua respondendo pergunta. Agradecer a vocês pela participação, ao Diogo pelo convite, pela